Papo de Vila. Salve, salve meu povo da vila, chegou quinta-feira, vocês sabem, é dia de Papo de Vila. Então, gente, ó, só trazendo informaçãozinha pra vocês. Normalmente a gente colocava o podcast na terça, agora passou a ser, nessa terceira temporada, passou a ser a partir das quintas-feiras, tá bom? Então vamos lá pro nosso tema de hoje, olha. O tema é o processo de formação dos professores. O professor também aprende na escola, e aí eu trouxe duas grandes participações. A nossa primeira convidada, Adriana Martinelli, diretora de conteúdo da Bet Brasil, e ela, que eu já estava com saudade, participou da primeira temporada, participou da segunda e não estava querendo voltar na terceira, vai voltar na terceira sim, Paula Carneiro Leão, a nossa Paulinha, diretora e educadora. Mas antes, gente, olha, é inegável, o processo de formação dos professores é fundamental para a melhoria da educação. Na formação inicial, ao desenvolvimento contínuo dos docentes, esse processo exige um currículo que teoria pedagógica e experiência na prática em sala de aula com os alunos, com os colegas, a escola e a comunidade escolar. Quer dizer, elas têm que estar todas juntas. Meninas, Adri primeiro, né? Vamos a nossa convidada, né, Paulinha? Com Seja certeza. bem-vinda, Adri. Um prazer ter você Muito aqui. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui, batendo esse papo gostoso, nesse papo de vila, falando sobre formação de professores, falando sobre inovação. Eu acho que sempre que a gente pode conversar de forma bem reflexiva, bem experimental, a gente ajuda muita gente a entrar nessa conversa com a gente. Então, contem comigo para esse papo gostoso de hoje. Paulinha fazia tempo que não voltava para casa, não tava, estávamos com saudades. É que tem muita gente boa para entrar na minha frente. Aí hoje apareceu uma vaguinha e eu amei essa oportunidade aí de estar batendo esse papo com a Adri. Um prestígio enorme, assim, um privilégio, não prestígio, um privilégio enorme de tê-la aqui conosco, trazendo todo o seu conhecimento, todos esses saberes e podendo trazer também as novidades que você enxerga nesse cenário para que a gente possa ir buscar mais e mais conhecimento. Meninas, então eu vou bater esse meio de campo para a gente começar esse papo de vila. Olha, além da formação formal, né, essa em que o professor vai para os bancos da universidade, hoje ter acesso a diferentes abordagens pedagógicas é um aspecto mais importante para a formação dos professores. Adri, começo com você. Olha, quando a gente fala da formação base, ou essa formação inicial, né, a mais formal, a gente percebe que ela não avança no ritmo que a nossa prática avança em relação ao dia a dia da escola, né? Eu acho que são velocidades diferentes aqui. A escola caminha numa velocidade de necessidade de adaptação para o mundo real hoje em dia, baseado nas demandas dos jovens, das crianças, baseados no modelo mais dinâmico, digamos, hoje em dia, que uma sala de aula e uma escola demanda, do que o que a gente recebe lá na formação inicial. Então, de bate-pronto, eu vejo um descompasso aí, né, não coerente, e que a gente percebe que vários debates acontecem da necessidade de reorganizar ou reconstruir um currículo da formação inicial de professor. Isso está posto. Mas, por outro lado, isso não deve avançar de forma tão rápida assim. Por isso, a necessidade do que a gente chama daí de formação continuada, ou formação em serviço, ou a constante atualização do professor é fundamental. Porque não só na área da educação, né, gente? Mas hoje em dia, com esse crescimento tecnológico, de inovações, de uma forma tão rápida, quem que consegue ficar parado, né? E não se adaptar e não evoluir no seu entorno, na sua prática. Então, o professor não fica fora disso. Sem dúvida nenhuma, existe a necessidade constante de se adaptar, de buscar inovação. E eu vou dizer, para provocar ainda mais, não exclusivamente na área de educação. Adorei essa parte. Acho que um bom professor, hoje em dia, precisa olhar ao lado e descobrir que outras áreas podem contribuir. Aqui eu deixo uma área que me ajudou demais a entender processos de educação, que é a área do design de processos, do design de pensamento. Isso faz com que a gente consiga enxergar os nossos desafios e problemas a partir de uma realidade, um outro modelo mental para a gente conseguir encarar. Então, professor que se abre
para várias perspectivas, para várias áreas do conhecimento, para além da dele, certamente vai sair ganhando nesse processo de desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Paulinha, eu queria que você comentasse essa fala de Adri e que também a sua formação não é pedagogia, né? Mas transformou-se numa educadora, né? Exatamente. A palavra está contigo, Paulinha. Na verdade, Adri, eu acho que a gente tem muito a ver, a nossa sinergia veio muito daí também, né? Então, eu acredito demais nesse olhar e nessa necessidade da gente se retroalimentar de áreas diversas, assim. Eu brinco que eu não vim de educação, como Hector colocou, eu tive uma carreira antes, né? Fora da educação, na indústria e no varejo, e isso me fez trazer para dentro da escola um olhar de uma escola que preparasse o aluno para aquele mercado de onde eu vim. Então, eu estive lá como gestão e olhar para dentro da escola me dava a oportunidade de dizer assim, como é que eu posso construir uma escola onde eu desenvolva habilidades das quais eu necessitava e não recebia jovens do mercado ou profissionais, né, com aquela formação. Então, eu acredito demais que isso foi o grande, talvez assim, não sei se o segredo não, mas o grande input ali, o começo, lá o day one talvez até, de como pensar essa escola diferente. Então, realmente eu acredito demais nessa necessidade da gente se atualizar, como você falou e como Hector começou comentando, sobre essa necessidade de que a gente precisa realmente aprender ou explorar o nosso currículo e nossa formação por outros aspectos, por outros caminhos, mas também caminhos muito além da pedagogia ou da formação que a gente tem naturalmente, né? O próprio Hector, aqui do lado, a gente tem a alegria de falar que, assim, hoje ele está aqui como né, o jornalista do podcast, do Papo de Vila. Ele é jornalista, mas ele é também professor de história, né? Ele tem licenciatura. Então, já vem aí uma base que é um pouco diferente do que a gente tem tradicionalmente. Então, a gente tem muitos professores alguns professores que, assim, um é baterista e tinha uma banda antes de ser professor e teve que escolheu aqui na Vila, inclusive ele veio com as duas carreiras e ele escolheu se perpetuar como professor e investir nisso aqui dentro, mas ele tem uma trajetória e uma criatividade vinda disso aí, e aí a gente tem diversas histórias aqui dentro, né? Então, eu acredito demais que essa necessidade da gente se retroalimentar, e aí eu sempre estou olhando para outros lados ou me abastecendo de outras novidades e outras ideias para isso. Agora, eu queria aproveitar, assim, além de concordar com a Adriana, de dentro da escola, olhando essa necessidade que a gente tem de que os professores se atualizem, de que a gente possa oferecer e estimular ou inspirar essa busca para que todo mundo deseje beber dessa água. Eu queria pedir a tua ajuda também até para... eu acredito que a gente vai ter muitos profissionais hoje, talvez muitos professores ouvindo o nosso podcast. Como é que você, que é hoje diretora de conteúdo da ABET, ou seja, você tem nas mãos aí tudo que há de melhor que tem acontecido sobre inovação em educação e tecnologia no Brasil e eu posso dizer até no mundo, entendendo o que tem de melhor para ser oferecido, como é que você vê como o professor consegue dar conta, eu até demoro para poder construir essa pergunta, mas como é que esse professor consegue dar conta de ser um professor de mais de uma instituição, de às vezes 2 ou 3, falando, né, do professor no Brasil, para conseguir complementar ali sua renda e ter esse fôlego para ir buscar essa inspiração e essa formação complementar, que eu acho que é o maior desafio que a gente tem. Falando
da cadeira do professor, mas falando também como gestor de uma instituição, de como é que a gente inspira. Não sei se eu te joguei numa fria, mas assim, Não. se você não conseguir me ajudar, pelo amor de Deus, eu acho que eu vou sair correndo. Eu acho assim, Paula, você não me pôs numa fria porque nós todos estamos nesta fria, Exato. que é a realidade educacional brasileira, tá? O sistema educacional brasileiro, ele é essa fria, digamos assim, onde, infelizmente, um professor precisa ter 2, 3 contratos para conseguir sobreviver. Seja eles na educação pública e com privada também, ou às vezes na educação municipal, estadual e ainda privada. Então, assim, isto é um processo que não garante realmente uma qualidade de vida deste profissional e um tempo de qualidade também para que ele possa se aperfeiçoar. Então, essa situação posta, talvez assim, você, a gente aqui não tem a mínima condição de interferir numa situação dessa, porque tem um sistema que está montado nesse sentido, né? E aqui a gente poderia estar falando que é um sistema que é contra a valorização do professor, do jeito que está, enfim, mas que eu posso, acho que, pensar não gosto de pintar só o quadro de problemas e a gente transformar esse podcast no muro de lamentações, mas eu prefiro olhar a partir do positivo do que é possível ser feito. À medida que o ideal dos mundos seria, sem dúvida nenhuma, que esses professores tivessem uma dedicação exclusiva dentro da escola. Sem dúvida nenhuma, a escola que pode, tanto do ponto de vista de escola privada, como as escolas de tempo integral, que existem na rede pública, elas têm essa carga desse professor com maior tempo de dedicação. E o tempo de dedicação não necessariamente dentro da sala de aula, mas um tempo de dedicação para o coletivo da escola. Então, isso é um ideal e a gente tem experiências já na rede pública e na rede privada que está caminhando para isso. Mas, independente disso, eu gosto muito de entender processo formativo de professor a partir da realidade dele. Esse modelo que o professor se ausenta para um curso de 2, 3 dias e volta para a sua realidade achando que isto vai mudar por si só, não existe. Né? Esse modelo formativo, ainda que seja de educação continuada, de formação continuada, de que você tira este professor do cenário dele, vai num outro local, faz um trabalho que ainda assim pode ser de muita qualidade e volta achando que por si só isso já vai modificar, não existe. A gente precisa ajudar esses professores a se desenvolverem dentro do seu habitat normal, ou seja, dentro da escola, com as práticas e com as experimentações que elas podem oferecer. Aí entra um pouco, quando você me fala como isso pode ser feito, eu diria, com uma escola que permita a experimentação, com uma escola que permita espaços de aprendizado dentro da própria escola, aonde você consegue desenvolver experimentos no sentido de inovação dentro da escola, no seu dia a dia, sem uma necessidade tão grande de grandes formações e grandes deslocamentos, mas com possibilidade de experimento, reflexão, ajuste, avaliação. Então, esta prática constante de a escola que permite esse espaço, porque aí, por que eu preciso da escola e da função, talvez, de uma gestora que permita esse espaço? Porque senão o professor fica de mãos atadas. Ele quer melhorar, mas ele tem que cumprir alguma coisa ali que está posta e ele não tem espaço de inovação. Não existe. Aquele velho ditado, você só faz omelete se você quebra ovo. Senão, você não faz omelete. Então, você só faz uma inovação, um processo diferenciado na escola, se este espaço é permitido e validado. Então, diante da situação que temos, né, eu falei um pouco da realidade, eu falei um pouco do que é o ideal, mas diante das situações que temos, a pergunta é: qual o espaço que este professor tem de errar, de experimentar e de fazer diferente? Que espaço de confiança existe esse dentro desse professor com o seu time pedagógico, com os seus pares, com a coordenação pedagógica? Se essa escola não oferece esse espaço, fica difícil uma cobrança de mudanças e de adaptação e de processo de desenvolvimento.
E aí, Hector, eu sei que você está louco para fazer outras perguntas, né? Não, fique à vontade, por favor. Eu estou tomando o lugar de Hector Não, roubando fique à aqui, vontade. mas a gente combinou que podia ser uma troca. Mas Paulinha, 2 mulheres, que aqui a gente não vai... Ai, meu Deus, coitado. Tu fala de vez em quando pra gente saber que tu tá vivo, que eu tô vivo, tá, que eu tô Hector? vivo. Por favor. Não, e que eu ia levantar a bola, mas Paulinha vai falar que eu ia dizer assim, nada melhor do que conversar com gente inteligente, mas como eu ia perguntar para ela, e que você colocou, Adri, mas eu vou fazer minha pergunta, mas eu prefiro e é melhor a gente escutar a Paulinha. Vai lá, Paulinha. E aí, a gente fica... A Adriana estava falando, né? E eu estava assim... lembrando de que eu estava lá embaixo e que eu estava assistindo uma aula do professor no jardim e que era incrível. Então, você estava falando, eu estava me emocionando, lembrando de uma atividade que eu acabei de assistir. E, assim, isso é muito emocionante, porque eu fico, assim, muito feliz de poder estar aqui conversando com você e de a gente poder ter construído esse caminho de troca. Quando você começou a convidar a gente para participar da BET como uma escola inovadora e como um modelo, tudo mais, e muitas vezes eu pensava assim, mas o que é que a gente tem feito para você pensar que a gente é isso e tal? E a gente, né, no começo, a gente vai olhando para dentro, e a gente conversa muito. Hector sabe o quanto a gente estimula, e como você bem disse, né, Adri, a gente... É fato que tem uma realidade posta e que não dá para a gente ficar se lamentando, mas dá para a gente olhar e pensar o que é possível a gente fazer. E eu falo que aqui na Vila nós não somos a escola, de repente, que melhor remunera em relação a toda a concorrência, né? Mas eu falo que quem vem para cá tem que vir porque ama estar aqui ou ama o estilo de trabalho. Não é todo mundo que vai estar pronto para trabalhar na Vila, porque a gente não vai ser esse modelo que você pega o livro daquele sistema de ensino e lê o 1, o 2, o 3, o 4, os 5 passos que você vai ter que fazer e vai embora. Ele vai ter que realmente, para alguns seria ralar, para outros ter a oportunidade de fazer tudo o que você fez, de se encantar, de testar, porque a gente, é fato que a gestão aqui permite tudo isso. E a gente consegue enxergar cada vez mais isso acontecendo no Fundamental 2, né? Eu falo que nós somos, eu não tenho dúvida, uma das únicas escolas da Zona Sul de Recife. Eu falo Zona Sul porque a gente tem mais, domina um pouco mais o conhecimento dessa região, que pratica essa proposta no Fundamental 2, quando alguém dizia para a gente há 5, 6 anos que isso era impossível fazer. Então, é lindo de ver, e mais, agora a gente começa a receber o feedback dos alunos que foram para o médio, com as respostas do que a gente plantou na educação infantil. Então, é muito gratificante também ter essa oportunidade de conversar com uma pessoa que hoje traz acho que domina muito conhecimento sobre o que acontece no Brasil e no mundo, sobre diversos aspectos, e aí você consegue trazer para a gente a tua fala, o teu pensamento, e ele compactua com tudo que a gente vê na prática, dizendo assim, não tem outro jeito se não for por aí realmente. Mas, Paulinha, sabe o que eu vou? Eu gosto de simplificar as coisas. Às vezes as pessoas acham que precisa de uma estratégia monumental e muitas tecnologias. Vocês estão fazendo uma coisa que se resume numa palavra, que é coerência. O que eu quero dizer com essa palavra? Gente, se a escola é um espaço que a palavra aprendizagem ela é talvez a melhor conjugada, é para isso que serve a escola, para a gente aprender, não é só estudante que aprende, todo mundo aprende. E eu não consigo fazer com que os estudantes aprendam fazendo tendo uma atitude diferente daquela com que eu faço com que os professores também aprendam. Então, coerência nesse sentido. A fala tem que estar muito atrelada à atitude, porque senão fica um conflito ali de que eu falo uma coisa e faço outra. Então, por isso que fica muito visível, aí sim a palavra é visível, e quase que você percebe isso numa cultura da escola, num clima da escola, aonde o que se fala pratica-se. Então,
não tem como um professor se desenvolver de outro jeito que não seja aquele que ele quer desenvolver os estudantes. Por isso a palavra coerência tem que estar muito clara, né? Então, quando você identifica um lugar onde a coerência está explícita, é simples, a coisa vai, né? Aonde você vê um outro lugar, onde geralmente é muito mais fala, muito mais discurso do que a prática, pode ter certeza que ali não tem tanta coerência e provavelmente o resultado não é tão adequado. Perfeito. Agora, só tá faltando aqui, nesse papo de vila, um cafezinho, um bolo de fubá. Eu vou mexer nisso aqui. Não, um bolo de rolo, por favor. Bolo de rolo, então. Bolo de rolo. Porque a Adriana vai ter... A gente esqueceu de falar no começo do podcast que a Adriana está a alguns quilômetros de distância. É verdade. Esse bolo vai ter que viajar para São Paulo, gente. Ela tá lá. Tá em São Paulo. Em São Paulo. Isso, mas assim... Saudades de um bolo de rolo. O próximo a gente marca com a presença dela aqui, para ela por favor. poder matar a saudade. Ela já virou sócia do podcast, do Papo de Vila, né? Assim como o Mozart passou aqui. Eu conheço tanto a Vila sem presencialmente estar na escola. Isso para mim é uma outra coisa que diz muito. A escola é passada pelas vozes de quem as faz. Então, assim, isso para mim é muito claro. Eu conheço bastante professor aí da Vila, conheço gestores, e eu não preciso necessariamente conhecer o espaço físico para saber o que está acontecendo. Mas não significa que eu não quero conhecer. Por favor, seja bem-vinda, né? Eu acho que eu vou ficar... Eu até esqueço que ela não veio aqui ainda, mas assim... É verdade. Eu quase me emocionei agora tanto quanto, acho que uma fala de Mozart aqui num podcast. Então, assim, isso é incrível demais, né? É lindo demais a gente ouvir, mas acho que é uma oportunidade incrível da gente perceber e ter de você esse olhar pra gente. Muito, muito bacana. Adri, Paulinha disse que colocou você numa fria. Eu vou continuar deixando você nessa fria, veja. Bora lá. A formação dos docentes com a usabilidade de tecnologias educacionais é um complemento na formação dos professores, já que você estava falando sobre isso, né? Existe uma obrigatoriedade para o professor ter esse conhecimento sobre essas ferramentas digitais? Comenta pra gente. Olha, essa palavra obrigatoriedade, ela está sendo muito questionada no sentido contrário da proibição dos celulares dentro das salas de aula, que a gente está em pleno debate. E, Adri, só me dá uma parte, perdão te interromper, inclusive, isso está já passando pela Câmara, pelo Senado, o Ministério da Educação está se envolvendo nisso, né? Então... Está se envolvendo, está aprovando, e independente de nível federal, vários estados, incluindo aqui o estado de São Paulo, já tinha aprovado a proibição do uso de celulares na escola. Eu não sei como está esse debate especificamente em Recife, mas aqui várias escolas particulares também já adotaram essa medida. O que é que eu acho, e aí falando né, a gente cai numa contradição, porque se a gente precisa que os professores se desenvolvam no uso da tecnologia, porque não se questiona mais daqui para frente o quanto que isso está imerso no nosso dia a dia de vida pessoal e profissional, tem uma proibição do uso, né, dentro da escola. Veja, eu até estava, semana passada, dando uma entrevista falando o seguinte: não cabe mais a gente falar que é contra ou a favor, né? Eu acho que a gente vive numa fase, hoje em dia, que não existe mais o sim ou não, o contra ou a favor. Existe uma zona cinzenta aí, sem dúvida nenhuma, entre o que é certo ou errado, ou contra ou a favor, e que a gente está deixando de olhar. Então, proibir aparelhos celulares dentro da escola não vai resolver a situação por si só. Isso é fato. Por vários motivos que a gente pode elencar aqui. Um deles, porque isso faz parte desta geração que todos nós estamos vivendo, desse momento de sociedade que todos nós estamos vivendo. Por quê? Porque ao saírem desse ambiente mais educacional formal e irem para outros voos, que seja a educação superior, que seja o mundo do trabalho, isso vai estar presente. Então, se a gente distancia esse uso consciente das tecnologias num espaço onde é para se aprender e errar, que é a escola, a gente vai ter problemas lá na frente. Então, veja, hoje em dia a comunicação e acesso à informação sem tecnologia, como ela fica? Não dá para fazer. Como é que a gente faria esse podcast comigo aqui em São Paulo e vocês em Recife? Então, veja, a questão que está por trás e agora eu vou pôr vocês numa fria, ou todo mundo que está ouvindo. Se alguém tiver
com o pensamento ingênuo de que tirar e bloquear o celular da sala de aula vai transportar para uma sala de aula daquela que o professor pode simplesmente continuar dando a sua aula do jeito que ele dava e tudo vai fluir naturalmente, eu acho que está errado, está no pensamento errado. E nós não estamos mais nessa situação. Existe uma questão, e aí eu vejo claramente, se você tem um estudante, criança, adolescente, engajado, envolvido na atividade que está, ele não vai acessar o celular. Vou dizer na Bet, se eu tenho lá um palestrante que não está engajando, os meus congressistas, eles vão pegar o celular e sair do lugar ali do engajamento. Assim acontece com estudantes. Então, o que mais a gente teria que investir, por isso que eu digo que essa proibição não é, por si só, uma solução, seria no qual é o uso consciente dessas tecnologias. Como é que eu estou garantindo engajamento e aprendizagem significativa para os meus estudantes? Porque se eu quero tirar o celular para continuar fazendo a aula tradicional que eu fazia, porque o celular está atrapalhando a minha aula, eu não vou ter essa aula com certeza, e eu vou ter outros problemas que vão vir e que já estão vindo com escolas que proibiram. Outro escape de ansiedade e de insatisfação desses estudantes Agora, no processo de aprendizagem. Para Paulinha comentar, meninas, a gente aprendeu, a nossa escola foi totalmente tradicional. Para Paulinha poder comentar, vocês que são mães e que aprenderam, como é que fica para os filhos de vocês essa questão do uso da tecnologia? Como é que lidar, Paulinha? Porque a Adri foi perfeita agora, né? A Adri fez um golaço porque não adianta, que isso está intrínseco na nossa vida. Mas e os nossos filhos? Como é que vocês lidam com a tecnologia do filho de vocês e nessa educação, então, Paulinha? Eu acredito que, assim, de novo, a resposta que a Adriana trouxe para a gente, Hector, fala um pouquinho assim, sobre, não é isso por si só. Então, é exatamente o que a Adri está falando e aquilo, né? Às vezes a gente é interpretado, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende, interpreta, né? É verdade. Então, a Adri fez um complemento. Não é isso por si só. Aqui na Vila, a gente não permite, assim, nunca permitiu desde a nossa fundação. Então, não é algo de agora. Então, isso a gente até está meio fora dessa discussão, porque para a gente é tão comum que, enfim, a gente nunca permitiu o celular na escola, até porque a gente só tinha educação infantil, depois Fundamental 1 e o Fundamental 2. Quando veio, a gente trouxe a reflexão para o Fundamental 2. E a gente perguntou para aquele primeiro ano de alunos do 5º ano sobre qual a opinião dele de a gente mudar a liberação ou não do celular na escola. E aí, eles disseram, para nossa surpresa, que não, porque eles conseguiam jogar, eles conseguiam conversar, eles conseguiam ter uma convivência e que eles acreditavam que se a gente liberasse, aquilo ia diminuir. Não foi 100%, mas foi uma pesquisa e essa fala teve muita voz, como tudo que a gente procura construir com os adolescentes aqui. Então, é isso. Não é por si só, é muito maior que isso. Concordo plenamente. Teve uma fala sua, Hector está aqui do meu lado e escuta algumas conversas sobre a gente, quando a gente tem, na verdade, quando a gente tem sobre esse aspecto que eu falo muito isso. Para mim, a sala de aula, eu que trabalhei muito com treinamento e palestra, eu sempre encarei a minha plateia como uma sala de aula. E eu falo isso, que se o professor em sala atuasse como a gente atua com uma plateia, a preocupação que a gente tem de engajar, veja, eu sei que eu não vou ter 100% de adesão por melhor performance que eu tenha, porque às vezes não tem a ver comigo, tem a ver com como aquela pessoa está naquele dia, né? Exato. O problema que ela está, e vai ter aquele aluno na sala de aula que às vezes vai estar um pouco desconectado, e a gente também não tem que, ei, presta atenção, olha aqui, aquilo, a gente aprendeu tanto, e eu acho que está ligado ao assunto que a gente está conversando hoje, e a gente tem que aprender tanto mais sobre como funciona o processo de aprendizagem, né, Adri? Dentro Exato. Da sala de aula, porque, como você bem disse, a aprendizagem, ela acontece o tempo todo no ambiente inteiro. Mas, quando a gente fala sobre a aprendizagem dentro da sala de aula, acho que a gente vai desconstruindo algumas barreiras, que eu vou chegar na sua resposta como mãe, tá? Mas, assim, a gente fala sobre
como o aluno aprende. Então, aquele professor que está com a ideia de que se o aluno não está olhando para frente, para o quadro, e ele não está aprendendo, e aí esse professor pouco sabe sobre como aquele cérebro funciona. E é sobre isso que a gente precisa entender, quer dizer, além de todo o conhecimento de formação, como a gente colocou, de todo o repertório, ele precisa entender, o professor, ele tem hoje a ciência à disposição dele para ensinar para ele como o cérebro daquele aluno funciona. E ele não pode mais atuar de forma generalista, conduzindo todos os alunos, isso na minha opinião, como ele conduz... Como se todos fossem iguais. Exatamente. Exato. Então, é perfeito isso, eu preciso procurar engajar, e aí sim, como é que atividades eu vou engajar, e isso é um equívoco ou um desafio ainda maior, quando a gente, às vezes, tem professor, quando a gente fala assim, a gente precisa engajar, a gente precisa de uma aula mais lúdica, aí acha que toda aula de matemática eu preciso fazer com jujuba e palitinho, e não tem nada a ver com isso, né? Não é lúdico, ou a gente está falando sobre vínculo e engajamento. Exato, né? exato. E aí é sobre relação. E acho que, assim, é isso, sobre relação. Vínculo e engajamento produz um processo de interação baseado na confiança. Exatamente. E eu só aprendo com quem eu confio. Exatamente. E então, eu acho que nesse sentido, talvez, um dos melhores movimentos que os professores poderiam fazer é estabelecer vínculo com seus estudantes. E aí, eu sei que a realidade fala, mas eu tenho 20 salas com 40 alunos, enfim. Ok, nem tanto ao céu, nem tanta terra, não é o ideal, mas o que você conhece de cada estudante seu, professor? Como que você consegue perceber que você monta, talvez, grupos de estudantes que tenham características ou semelhantes ou habilidades semelhantes e consegue montar estratégias diferenciadas? Então, isso é posto, porque assim como os professores também não são iguais, né? Então, assim, a gente precisa lidar com a individualidade no sentido de que cérebros são diferentes, pensam diferentes e agem diferente. Hoje em dia, cada vez mais, diagnósticos de neurodivergência em relação às crianças são elucidados, né? E aí não precisa nem ter um diagnóstico, porque independente disso, existe as diferenças que são detonadas por questões de cérebro, sem dúvida nenhuma, de emoções, de experiências, de várias outras coisas que estão por trás daquela criança e da vida que ela traz, né? Culturais, de família. Então, não dá para desconhecer isso, não dá para simplesmente, né, invalidar isso num processo de aprendizagem. Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala, né, mais especificamente aqui da tecnologia, o que eu vejo é que ela está imersa na nossa vida, gente. Não tem como falar não, sabe? A gente estaria indo numa contramão de processos de interação, de acesso à informação e de várias outras características que são fundamentais para o processo de aprendizagem. Então, realmente, a gente precisa trazer consciência para isso. Isso, e que você, por exemplo, a gente falou, a gente não permite aqui na Vila, mas assim, a gente não permite essa entrada do telefone total, aquilo é uma dinâmica diferente, mas tem dias que a gente pede para o aluno trazer, porque naquela aula a gente vai utilizar. Porque é significativo para aquele momento. Exato. Né? Agora, está muito claro que quando você fala que vocês não estão nesse debate porque vocês não têm essa característica, eu coloco, não porque esse debate nunca passou pela cabeça de vocês, mas porque a evidência de situações de aprendizagem significativa que acontece aí foi muito mais relevante a ponto do estudante falar, não quero isso. Isso, exatamente. Agora, quando você tem evidências de situação de aprendizagem que são precárias, que não são significativas, gente, a disputa é desleal. O celular é muito mais atrativo do que uma aula que não está sendo promotora de engajamento, de aprendizagem. Isso. Essa é a questão. Exatamente. Agora, meninas, como a escola pode oferecer espaços de aprendizado contínuo para os professores? E aí eu já vou emendar em outra. A sala de aula com seus alunos também
ensina para os professores? Qual a opinião de vocês? Então, primeiro eu queria só para não achar que eu fugi da resposta, sim, complementar, voltando, isso, né? Paulinho. Porque senão A gente como mãe, né? porque senão Hector vai dizer que eu fugi. Na verdade, assim, a gente colocou numa entrada, enfim, a minha opinião, e aí a gente falou sobre essa sala de aula atrativa. Na minha opinião, eu sempre olhei para minhas filhas e falei sobre isso, assim, a sala de aula, eu sou uma mãe atípica, tá? Esquece, mas assim, como mãe, minha filha, se a sala de aula não está atraente, se o professor não está te atraindo, abre um outro livro e vai estudar. Mãe, mas eles vão mandar eu sair de sala. Não diz respeito ao professor, né? Mas assim, na minha cabeça, um professor ou uma escola, isso quando as minhas filhas não podiam estar na vila, porque elas cresceram primeiro do que a vila existia, mas assim, uma pena, uma dor enorme, mas assim, eu não consigo entender quando uma gestão de escola dá uma ordem para um professor de que se o aluno abrir um livro, ou se ele estiver fazendo outra coisa, você tem que mandar fechar. Se ele estiver de cabeça baixa, você tem que, né, não pode, nada pode, e vai. E eu dizia assim, pede para sair de sala. Não, mas não pode ficar lá na coordenação, não. Enfim, de novo, se a tua aula ela é menos atraente do que a aula que a minha filha vai decidir assistir na internet em casa, paciência, um problema é teu como professor. Então, desculpa, professores que não conseguem. Aí, desculpa mesmo, mas eu como mãe, então, estou sendo 100% honesta. Você não tem o direito de desrespeitar um professor, mas você tem o direito de dizer assim, eu não aprendo essa matéria nesse formato, se você só me dá daquele jeito. Então, fica quietinho, não atrapalha ninguém, mas abre sim um outro conteúdo, estuda, enfim, porque é isso que as pessoas têm que entender, não é por goela abaixo, não acredito nisso. Mas olha, Paula, você trouxe uma coisa fundamental, que é assim, o aprendizado ele é individual. Isso. A responsabilidade de aprender, eu não aprendo por vocês, eu aprendo para mim. Exatamente. Então, a hora que você estimula um aluno a fazer isso, na perspectiva de que está aprendendo, é uma característica e uma habilidade fundamental que ele vai levar para o resto da vida dele. De ele buscar uma coisa que é importante. Agora, se eu parto do princípio que todo mundo tem que aprender no meu ritmo, do meu jeito, e do jeito que eu acho que é bom, e pior, o conteúdo que eu acho que é bom. Né? Porque, assim, o que nós estamos falando aqui, Paula, é o seguinte, a capacidade de fazer escolhas e conseguir dar conta das consequências dessas escolhas. Exata, a consequência, isso mesmo. A autonomia, é isso que você fez para sua filha. Isso. Olha, respeita, escolha o que você quer e vá administre isso. Se a gente não dá na escola, que basicamente são 9 anos de período, onde é um período fundamental para o desenvolvimento de personalidade para essas crianças, a opção de escolha, como é que eles vão sair escolhendo depois? Porque, realmente, se você pensar na escola tradicional, a gente não tinha escolha. Ou a gente tinha que estar dentro da sala de aula fazendo aquilo que o professor mandava, ou a gente ia para a diretoria, se a gente não fazia. A minha fase tem uma coisa pior. A diretoria, que era uma espécie de castigo, né? Porque você fez coisa errada e você vai para a diretoria, tinha ainda o que é uma coisa pior, e assim, você vai lá e vai ficar lendo esse livro. A leitura era associada a Adri, a punição era fazer tabuada. Eu lembro que a minha ojeriza era, não fez, vai fazer tabuada. Não fez, assim, vai copiar um livro. Como é que a gente historicamente gosta de aprender, se foi colocado desta forma? Nós temos que resgatar isso. As crianças não estão gostando mais de escola, não porque não gostam de escola e da socialização, porque a forma que elas estão aprendendo a aprender não é legal. Adri, eu vou ter que interrompê-la, mas eu vou propor uma coisa que no Papo de Vila isso nunca aconteceu. Rufem os tambores. Adri, ter uma convidada como você é honra pra gente. Ter você e Paulinha, mas a gente já chegou 40 minutos, né? Então a gente já passou um pouco do tempo, a minha produção tá puxando a orelha aqui. Então vejam só, o bate-papo não acabou não, tá, gente? Vai ter a parte 2 da formação de professores. É uma honra recebê-las aqui, meninas, e eu queria uma palavra final. A gente começa com Paulinha e passa para Adri.
meu Deus, eu não posso desconsiderar os palestrantes, os convidados anteriores, mas assim, o tempo voou, eu queria mais 2 horas e 50 minutos. Então, Adri, um beijo bem grande, até a próxima semana. Obrigadíssima por essa oportunidade. Eu tô feliz demais, porque falar disso é um prazer enorme, e falar disso com Paula é melhor ainda, sobre as experiências da Vila. Então, assim, a convite aceito para parte 2, parte 3 e uma série que vocês queiram fazer aí sobre formação de professores. Estou com vocês, ansiosa para a gente conseguir conversar e continuar esse papo gostoso. Obrigada. Então, gente, combinado. Próxima semana, formação de professor. A gente continua com esse tema. E um abraço para vocês e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Beijo, Adri. Beijo, tchau. Tchau. Papo de Vila.